lá. Será que todo produto, todo alimento que a gente encontra no supermercado é saudável? Aquele que é feito de tomate, de milho, será que todos eles são saudáveis para a sua saúde? Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos produtos. Sabia que existe o alimento natural, o minimamente processado, o processado e o ultraprocessado? Pois é, fiquei sabendo dessas 4 classificações dos produtos alimentares e eu quero tirar essa dúvida junto com você. Então, está começando mais um vídeo da nossa série Show Fake News, que estamos fazendo em comemoração aos 9 anos da Momento Diabetes, que será no dia 26 de junho. E até lá teremos vídeos aqui no canal da Momento Diabetes. E para tirar essa dúvida sobre as classificações dos alimentos, eu estou aqui com a nutricionista Fernanda Tupinambá. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Letícia. É um prazer enorme estar aqui para desvendar esse mistério, né? A classificação dos alimentos. E é muito bom a gente conhecer os detalhes dos produtos, dos alimentos que a gente leva para dentro da nossa casa, né, Fê? Uma das fake news que eu imagino que seja muito comum para as pessoas em geral, não só para quem tem diabetes, porque essa era uma dúvida minha mesmo, é aquele extrato de tomate que é feito de tomate e tá lá no supermercado, lá na prateleira me esperando. Ele não sabe quando eu vou lá, então ele pode estar lá há 1 mês, 2 meses, 5 meses. Se ele é feito de tomate, significa que ele é saudável, 100% para minha saúde? Posso consumir à vontade? Olha, eu vou dizer que não é bem assim, né? Então tem aquele alimento sim, que ele é a base do tomate mesmo, e tem muitas vezes é 100% tomate, e tem aqueles outros também que às vezes parece que é, mas não é, e tem o tomate, e tem uma série de aditivos, tem sal, tem açúcar, tem óleo embutido, então é importante ter esse olhar e ter esse cuidado na hora de comprar. Ou seja, é uma fake news, então, acreditar que por ser feito à base de um alimento natural, ele é 100% saudável. Sempre lembrando, gente, que aqui no canal da Momento Diabetes, a gente não trabalha com terrorismo nutricional. Então, a gente não vai falar que é proibido, que é 100% permitido. A gente trabalha com a informação para que você possa tomar a sua melhor decisão, com base também nas suas orientações dos profissionais que te acompanham, né? Sim, sem E dúvida. quando em um dos vídeos passados, né, a Fê e eu conversávamos sobre os açúcares ou açúcar escondido dos alimentos, me chocou saber que produtos salgados também podem conter açúcar. E foi daí que a gente desenvolveu esse tema, né, Fê? Para a gente poder Exatamente. mergulhar um pouco mais nos tipos de E entender melhor. produtos. Exato. Então vamos lá. Bom, gente, a Fê é uma grande parceira aqui da Momento Diabetes, está nessa jornada comigo até dia 26 de junho. Nós vamos fazer vários vídeos aqui. E ela foi à feira, foi ao supermercado e selecionou alguns produtos para a gente mostrar, né? Mostrar realmente Sim. a diferença entre eles. Fê, vamos começar aqui por esses que estão na minha frente? Porque Vamos foi lá. o exemplo que eu trouxe, né? Do tomate. Então, nós temos aqui 4 tipos de alimentos. Vou chamar de alimentos, mas é legal a gente lembrar que aqui são produtos, né? Porque eles Isso. foram trabalhados pela indústria, né? Exato. Esse aqui é o in natura. Um tomate Isso. maravilhoso, né? Não tão vermelhinho como eu gostaria, mas é um tomate in natura, né? Tá Qual lindo. que é a diferença desse, Fê, para esse aqui, ó, que também são tomatinhos? Na verdade, assim, é bom sempre a gente pensar que o primeiro, como você falou, Lê, esse grandão, ele é um alimento in natura, né? É o mais natural. É como se, eu falo assim, é o mais próximo da natureza. Então, esse foi lá e colheu do pé. Pronto. Pronto, perfeito. Isso, não sofreu nenhuma alteração, foi só feito, teve o impacto da colheita e não passou por nenhum processo, nenhuma manipulação extra. Ele não tá nem embalado, Não, né? Quer dizer, lá isso. no mercado ele fica ali Não foi nem higienizado, né? Então, tá um produto in perfeito. natura mesmo, né? Já esse segundo, ele já passou os tomatinhos, você pode observar ali também. Eu tenho uma dificuldade com as coisas. Os pequenininhos. Que ó, que ele foi belezinha. colhido da mesma forma, então, num primeiro momento, ele foi um alimento in natura, sim, porém, ele passou por um processo mínimo, que foi higienização e embalagem. Então, esse processo, o mínimo mesmo, é o minimamente processado. Ele teve uma pequena alteração, né, de limpeza, de retirada
do verdinho, né, do cabinho, do cabinho talinho dele, dele, tá. né, e foi colocado aí, né, de Num forma saquinho de plástico, isso, inclusive, foi né? manipulado dessa forma e aí por isso então ele tem essa classificação de minimamente processado. Uhum. Então lembrando também, Lê, uma informação importante a ser dita é assim, essa classe, quando a gente fala de classificação dos alimentos, foi uma classificação, ela consta no Guia Alimentar para a População Brasileira, do próprio Ministério da Saúde, né? Então lá ele nos diz que esses primeiros, então o in natura e o minimamente processado, são aqueles alimentos que a gente deve sim priorizar na alimentação, tá? Justamente porque eles estão mais próximos da natureza, são mais íntegros, não passaram por nenhum processo grande de industrialização. Legal, Tá? isso é importante. E esse guia alimentar da população brasileira, Sim. ele é um guia, inclusive, que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda, né? Então, assim, os nutricionistas seguem essa cartilha e está Sim. disponível na internet. A gente vai até deixar uma matéria no site da Momento Ótimo. Diabetes sobre isso, mas é muito fácil de achar, é um PDF que qualquer Sim, pessoa pode baixar. gratuito, sim, Gratuito, e ele exatamente. é bem ilustrativo, muita imagem, informação clara e fácil de compreensão, sabe? Não tem nenhuma dificuldade e a gente se embasa muito nele nas condutas nutricionais, em consultório e tudo mais. Perfeito. E uma linguagem muito acessível também. Sim. É um guia bem legal. E agora nós temos outros dois. Então a gente já falou do in natura, que é o natural, Sim. minimamente processado, porque ele leva aqui, vai para um saquinho, teve uma higienização. E agora a gente tem esse aqui que é um extrato, né, de tomate. Né? Isso. Quer dizer, é um extrato e não é um molho de tomate, né? Tem essa diferença. Então, perceba, aí do pequenininho lá que foi higienizado e colocado no saquinho, minimamente, esse já passou por um processo maior. Então, ele é um alimento processado. E aí, ele vem sim com tomate in natura, porém, ele vem com adicionais. Nesse caso, ele vem com sal e açúcar, né? Justamente para conservar. Então, são Conservar, tá. conservantes, né? Então, ele passou por um processo, embora grande porção dele ainda seja tomate, mas ele é considerado, sim, um alimento processado por esses aditivos. Perfeito. Inclusive, aqui na tabela nutricional tem sódio, do quase 3 colheres de sopa, né, o equivalente a 30 gramas desse extrato de tomate, tem açúcar, então tem 0,7 açúcar adicionado, Sim. né, 6,5 de açúcar total e tem 144 mg de sódio, né, então é importante saber que existe. Se vai fazer bem ou mal, aí depende do que, Fê? Depende de uma série de fatores, né? Por exemplo, com que frequência vai se consumir? Qual a quantidade? Vem mais algum produto junto? Vem, por exemplo, eu vou fazer uma preparação, aí tem muita gente que fala, o extrato é ácido, vou colocar mais açúcar, mas espera aí, já tem açúcar adicionado. Então, percebam, essa diferença são pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Embora seja processado, esse alimento ele não tem não tem maiores aditivos, como é o exemplo, eu estou dando um spoiler, dos Já vamos pro ultraprocessados, próximo, então. né? Então, ele pode ser, sim, consumido, embora seja já com uma cautela. Ah, legal. Então, Aprendi. isso. E aí, um interessante também é observar as tonalidades. Você consegue colocar um Vamos perto ver. do outro? Renan, é pra melhor ver? olhar aqui. Deixa eu ver, pra ser assim, né? Olha. Isso. Esse aqui que eu tô segurando, que é o extrato, ele é bem mais vermelho, né? Quer dizer, a tonalidade dele. Ah lá, a concentração diferença. do tomate mesmo é muito maior. Esse da tigelinha que a Letícia está mostrando já é uma outra classificação. É um alimento ultraprocessado. Esse aqui, né? No Isso. caso, que é o ultraprocessado, que é o que vem nessa embalagem aqui. Já vem na embalagem também. E aí ele é interessante falar, por exemplo, ele vem o tomate, mas em uma porcentagem menor se comparado ao extrato. Ele vem com sal, ele vem com açúcar e ele vem com uma série de outros ingredientes que muitas vezes a gente nem imagina que tem. Por exemplo, esse vem aí com amido modificado, né? E vem com conservantes, com outros tipos de conservantes. Muitas vezes vem com regulador de acidez, Vem né? mesmo, né? Vem mesmo. Tem uns nomes aqui que eu não sei nem ler. Sim, e aí... Sorbato de potássio, que é um conservador, né? Sim. Vem um acidulante, é isso? É um acidulante. Um acidulante, um ácido cítrico e o aromatizante. E ainda vem aromatizante. Aí perceba, poxa, mas o tomate já não tem o sabor, já não tem o aroma e tudo aí
que vem com esses aditivos. Então, quando a gente fala de alimento ultraprocessado, é um produto, na verdade, ultraprocessado, é isso. Geralmente, a lista dos ingredientes amplia muito, então deixa de ser apenas o tomate, percebe? Tem tomate, tem amido, tem conservante, tem aromatizante, né? Então, tem uma série de outros aditivos aí. E esse, sim, o próprio Ministério da Saúde preconiza que a gente tenha cautela no consumo. Se Tá? possível evitar, né? Até Isso. porque ele já vai ter mais açúcar adicionado, Sim. né? Então, assim, esse aqui com 2,5 colheres tinha 0,7 de açúcar adicionado, esse aqui com 3 colheres, quer dizer, um pouquinho mais, ele já tem 1,7, né? E sódio 434, já a aumentou diferença é bem. muito grande. E às vezes é aquela coisa, mas é tudo igual, é de tomate. Eu tô na rapidez do dia a dia, vou fazer um preparo. Às vezes nem se dá conta ou não conhece essa informação. Então é importante sim ter esse olhar mais atento. Legal. E Né? você falou antes da questão da quantidade, da frequência com que vai Exato, consumir, né? exato. Porque às vezes esse aqui pode ser mais barato que esse, né, Fê? Tem Sim, uma diferença de preço que às sim. vezes pode ser um fator decisivo para quem está comprando, né? A Sem realidade de dúvida. cada um, né? Exato. Esse ultraprocessado do saquinho, ele sim, muitas das vezes ele é bem mais em conta se comparado ao outro com menos ingredientes. Então, uma dica que eu dou é assim: vai consumir, só tenho acesso a ele, ok, mas tenha em mente, então, a periodicidade que vai fazer o consumo, né? Então, quantas vezes? E também uma dica que eu dou é o seguinte: às vezes, muitas das vezes, na feira, a gente consegue adquirir, por exemplo, o tomate bem madurinho, né? Às vezes, só de fazer essa troca, o in natura, bate ele, faz o molinho, fica muito mais saudável e, às vezes, em comparativo de valor, vale muito mais a pena também. E aí vai dar para congelar, Deixar pronto congelado. É uma Isso, dica olha que eu dou legal. também. Vamos procurar aí junto às nossas Nutris, né? Uma receitinha fácil. Sim. Só para bater os tomates, mas ajudar as pessoas a adquirirem esse hábito de deixar o tempero pronto, né? Sim. Preparar o tempero em casa. Sem contar a quantidade de nutrientes que é garantido nessa prática. Sim, né? perfeito. Aí já vai na feira, já adquire uma quantidade maior. Muito bom. Olha que interessante a gente fazer essa análise de 4 produtos, né? Que aparentemente pode parecer que é quase a mesma coisa por ser feito da mesma base, né? Exato. Então agora vamos pular aí para o seu lado, o lado do Vamos. amarelo. O lado amarelo. E assim, quero já dizer, né? Esse último aí, Fê, os biscoitinhos aí. Vamos começar por ele? Vamos fazer um inverso agora? Desse lado a gente começou pelo natural. Sim. Esse aí é ultraprocessado. E a pergunta que eu quero fazer é: o que tem de milho nessas conchinhas? Olha, além da cor. Então, aí esse aqui, ó lá, ó. Então, a gente olha assim e fala assim, mas é um alimento, poxa, é a base de milho. Aí já começa aí, a base de, né? Ele não é de milho unicamente. Então, assim, se a gente for observar, de milho praticamente tem muito pouco. Se eu for olhar aqui na tabela, nossa, a tabela de ingredientes é infindável aqui, ó. Enorme, né? Então, o primeiro ingrediente é a farinha enriquecida com ferro, e aí vai. Então, assim, tenho em mente que aqui de milho, do alimento íntegro, basicamente não se tem, né? Então, ele não é feito de milho, então. Ele é feito do milho íntegro, não, da farinha do milho, né? Então, assim, passou por um processo muito longo até se chegar aqui. Então, e aqui também não tem só isso, não tem só a farinha de milho, tem uma série de outros ingredientes, né? Então, aqui, por exemplo, tem o açúcar total, tem bastante sódio também, tem 201 aqui, ó, de sódio, tem fibra, tá muito baixinho se comparado assim com o milho tem bastante fibra aqui tem 0,5, quer dizer, não tem nada de fibra, percebe? E muitas vezes na embalagem tá escrito, né? Sim. Rico em fibra, né? E aqui tem um apelo aqui, ó, que é um alimento assado, né? Não é frito, então também pode gera isso, né? Fala assim, que bom, então eu não tô comendo frito, mas tô comendo assado, e olha, e afinal de contas é feito de milho, né? Então a gente precisa ter esse olhar, falar, poxa, então de milho aqui tem só
cheirinho ali. E aí tem a cor, né? Que Um muitas cheirão, vezes né? até o cheirão. Porque esses salgadinhos, que é uma delícia, assim, eu gosto. A gente abre o saquinho, já vem aquele cheiro convidativo, né? Sim, Então é um cheirão. então eu tô tentando ler a lista. Primeiro que é uma lista enorme com as letrinhas bem pequenininhas, Pequenas. mas eu garanto, gente, que tem mais de 10 ingredientes aqui facilmente. Então a Tá. gente observa também um alimento ultraprocessado pela quantidade de ingredientes, Sim, que a tá? gente A falou em lista. outros vídeos, né? Aqui no canal já tem alguns vídeos da Fê, da nutricionista Marta Módio, falando dessa questão, né? Do que você deve priorizar ao ler uma embalagem, rótulo. Então, vale a pena conferir no canal. E a Fê já deu essa dica. Sim, Quanto mais ingredientes, mais cautela ao optar por esse alimento. De novo, exatamente. pessoal, não é que não pode, né? A gente não quer aqui tirar o sabor, a vida, Não. mudar a alimentação completamente de ninguém, assim, de uma hora, né? Você vai fazendo as trocas aos poucos, né? Também Isso. preciso dizer que as embalagens a gente escolheu aleatoriamente. Este vídeo não tem patrocínio de nenhuma empresa e também não queremos, né, condenar nenhuma empresa Não. aqui. A gente escolheu justamente para mostrar as Essas diferenças, né? diferenças. E aí é importante também falar, como você colocou, né? Que a partir do momento que eu tenho a informação, é a minha escolha, né? Adquirir o produto e consumir, eu estou consumindo de uma forma consciente. Quer dizer, eu estou sabendo exatamente aquilo que eu estou comendo, Tá. né? Sem terrorismo mesmo, né? Perfeito. Aqui nesse caso da conchinha, né, do salgadinho, é um alimento salgado, o próprio nome diz salgadinho, né? Só É, que tem açúcar adicionado. tem açúcar. Dependendo da quantidade, pode dar um impacto glicêmico? Sim, na verdade, aqui eu tô olhando aqui, a gente vai se basear na quantidade do carboidrato aqui, ó, que é o macronutriente que vai mais impactar na glicemia. Então, ele vai ter um impacto, sim. Né? Então, aí vai depender também da quantidade que vai comer, né? É um alimento refinado, quer dizer, não tem fibra nenhuma, então isso vai auxiliar também a ter aquele Everest, Aquele aquele pico, pico né? glicêmico e tudo mais. Então, vocês percebam aí que a gente já falou vários detalhinhos, né, que o porquê que não são tão interessantes assim para a saúde, né? Perfeito. Agora vamos. Esse então é ultraprocessado e agora a gente vai Ultraprocessado. para o processado. Isso. Então, passando aqui, fazendo o caminho inverso, esse aqui a gente já vem na versão dele processado. Então, é o milho, né? Ele já vem na embalaginha, mas ele passou por um processo industrial. Então, ele foi tirado da espiga, foi higienizado e tudo mais, foi colocado no saquinho aqui, foi colocado água e, além da água, foi colocado sal como Como conservante, conservante, tá? tá? Então, ele passou por um processo que vem aí com esse excesso de sal, que a gente tem que ter a cautela, né? Mas não é um alimento de forma alguma proibida. É só observar essa questão do que vem acompanhado, Uhum. tá? E não é porque se consumiu num dia, numa salada, numa Tá refeição, tudo bem. a pessoa vai desenvolver alguma De complicação. jeito Não é nenhum, isso, né? não. De novo, é mais para você saber identificar as diferenças e, quando possível, optar pelo natural. Porque a gente sabe que às vezes o natural você não consegue na hora preparar É, tão rápido. Então tem uma série de questões, né? sim, Mas é bem interessante. Agora a gente vai para um outro, que é o minimamente processado. E sim. aí eu fiquei curiosa, porque para mim esse era natural, mas já aprendi aqui que só o fato dele ser manipulado e estar num saquinho já tem aí Exatamente. Então já muda de aqui já classificação. mudou. Ele passou por um processo mínimo, mas passou por um processo da indústria. Então ele foi limpo, né, tirado da espiga, foi milho e tudo e foi lá desidratado. Então ele é um milhozinho seco e foi embalado, né? Se eu olhar a composição dele aqui, ele me diz que tem apenas milho, né? Mas a gente considera esse processo, embora pouco, né? E a classificação dele então passa a ser minimamente processado, mas é um produto muito ok para consumo, Sim, e ele né? tem um efeito maravilhoso, né? Quando a gente vai assistir um filminho, né? Eu Sim, prefiro assistir um filme comendo esse do que esse. quem não Apesar gosta de de uma esse ser o pipoquinha? natural, né? Quem não gosta, não Agora, é? Fê, a diferença desse para aquela pipoca de micro-ondas que você nem usou trazer Nem aqui, por usei. quê? Seria um bom exemplo, né? Porque aí, em vez. Olha e perceba a diferença sutil, mas o impacto que dá. Aqui a gente está falando de um produto minimamente processado, é o milho e ponto. Se eu for para pipoca de micro-ondas, ela passa daqui para cá. Ela já vira um Ultra ultraprocessado. processado, porque ela não vem só o milho, ela vem o milho, vem gordura, vem sal, vem açúcar, vem
aromatizantes, né? Porque tem de bacon, de presunto, né? E aí ele passa dessa categoria, que é o que a gente deve priorizar mais, para esse tipo de produto aqui, que já muda completamente a classificação. Aí, de minimamente, ele já passou para ultraprocessado, Uhum, né? E aí, essa cautela também precisa ser considerada, a gente precisa ter esse cuidado. uhum. Aí vira já um risco se Pois você consumir com frequência, né? exatamente. Aí já entra numa certa cautela e de preocupação com a Com a saúde saúde de mesmo, um né? modo geral. É claro Sim. que esse aqui você também tem que controlar a porção, mas se você consumir com mais frequência, o impacto dele na saúde. É outra coisa. Aí eu falo, assim, eu oriento, olha, então, tem pessoas que falam pra mim, mas eu gosto muito de pipoca. Aí eu falo, então, qual é a pipoca? Aí muitos falam, de saquinho de micro-ondas, que é mais rápido, eu só coloco lá e tal. Eu falo, então vamos fazer uma troca? A pipoca, ela não é proibida. Nem para pessoas com diabetes, nem para pessoas sem diabetes, ela não é proibida. Mas vamos tentar melhorar essa qualidade? Aí eles falam assim, como? Eu falo, então vamos, a partir do saquinho lá, só do milho, a gente prepara, observa a quantidade de gordura do óleo que vai colocar, a qualidade desse óleo, quanto de sal que vai colocar, né? E isso já faz uma grande diferença para a nossa saúde. Perfeito, vai começando com essas trocas, né? Não precisa fazer aquela pipoca sem óleo, sem nada, que aí fica sem sabor, Não, mas se você conseguir, parabéns. Mas não precisa fazer essa troca radical, de mas só o jeito fato de nenhum. tirar do micro-ondas Já já é um grande ganho, avanço, é um né? grande avanço. Né? Eu já comi muita pipoca de micro-ondas e percebi uma diferença ali no colesterol. Olha Impactou no só, não colesterol. é? E aí a gente só percebe quando Quando começa a ficar retira, crítico. quando faz mudança. Né? Que Mas de incrível. fato, o cheiro, né, que esses É muito produtos convidativo. liberam, assim que você abre, que você começa a preparar. E agora vem essa coisa linda do milho, né? Pois Já tá na é. espiga aqui, olha que maravilhoso, com esses fiapinhos. E esse aqui é a primeira classificação, que é o milho in natura, que foi colhido lá do pé, né? E foi tirado, a gente só tirou a palha da frente aqui, mas não foi nem limpo, nem higienizada lá. Para fazer cozido, para fazer pamonha. Gente, sensacional. Aqui na nossa região é tradição, né, Fê? Pamonha, e uma outra coisa, vou confessar, né? Eu sou uma amante de bolo de milho. Bolo de milho, maravilhoso. Bolo de milho. E aí eu faço assim, sabe? Eu vou até contar. Eu pego a própria espiga, eu faço questão de comprar a espiga mesmo. Aí eu pego, debulho tudo ela, tiro, higienizo, tiro e faço só com o milho. Eu não ponho farinhas, né? Então é só a partir do milho, fica um bolo igual uma pamonha. Fica uma delícia. Fica um bolo cremoso. Sim, e extremamente rico em fibras. Sabe? Fica perfeito, fica muito gostoso. Tá, mas e aí se eu fizer esse bolo, em vez de fazer com milho, como você falou, eu prepará-lo com a farinha de milho? Aí É farinha de milho mesmo. é farinha de milho. Aí ele vai ter uma quantidade, aí reduz, né? Porque quanto mais passa por um processo, por exemplo, a fibra, ela vai se perdendo, né? Da mesma forma que se eu fosse pensar na quantidade proteica, ela vai se perdendo no refinamento, no processamento. Então, o bolo, ele vai ficar um bolo com sabor de milho, um bolo de milho? Vai. Mas assim, em qualidade nutricional, se comparar um alimento íntegro com uma farinha, tem sim a perda nutricional, mas não é proibido se fazer, porque às vezes a pessoa realmente não tem esse acesso, ou não tem essa habilidade culinária, e tá tudo bem, ela vai ter o ganho lá da fibra, por exemplo, com um outro alimento. Né? O importante é não se privar, né? Porque é tão gostoso um bolo de milho, né? Um cafezinho, né? Então é não se privar, mas ter essa consciência mesmo. Perfeito. A Fernanda só não tirou 10 porque ela não trouxe esse bolo de milho feito com milho natural. Sentimos falta aqui para fechar, assim, já pensou? Mas aí a nossa audiência fica chateada porque não ia ter como oferecer. É verdade, mas é uma delícia. Então são coisas que a gente vai aprendendo dia a dia, a gente testa a receita, não fica ok, vai trabalhando, de acordo com o que a gente tem também. Não é como eu falei, às vezes não tem o milho, mas tem a farinha e tá tudo bem, não é? Eu também não preciso comer uma forma inteira de bolo, posso fazer o bolo, saborear uma porção adequada, uma fatia, tá tudo bem, né? Importante é não se perder esse prazer na alimentação, é importante esse estar, o social, a participação, sentar à mesa, comer em família, isso tudo é muito importante também. Perfeito, e tendo consciência do que está comendo é muito melhor, para não bater a culpa.
também, né? Porque às vezes a Sim. gente pode fazer uma escolha consciente, sabendo da escolha que fez, e falar, hoje eu vou me dar a esse luxo, mas aí eu vou cuidar de outras partes também para não impactar tanto, nem no controle glicêmico, nem na saúde. Eu Perfeito. acho que a nossa missão aqui é conhecer, né? Porque a gente tem tantas opções hoje que fica a dúvida, qual que eu levo? E às Sim, vezes, na hora de escolher lá no supermercado ou no mercado, a gente não sabe nem por onde começar essa escolha. Então, se o exatamente. problema na hora não é a questão financeira, por exemplo, não é a questão do preparo rápido, aí você tem mais informações para poder escolher. Sim, e uma coisa também importante que eu vou até vou divulgar aqui, porque eu acho que a informação boa é aquela que a gente compartilha, Do né? aplicativo, né? Boa Exatamente. ideia. Essa dica, pessoal, anotem para vida. A gente já trouxe essa dica na revista Momento Diabetes. Vamos trazer novamente no site, mas anotem porque é uma dica muito útil. Sim, então a gente trouxe bastante informação e eu confesso que às vezes no primeiro momento a pessoa fica na dúvida. Falo, tá, e aí chega naquela prateleira do mercado e olha aquele tanto de opção e fala, e agora, né? Então tem um aplicativo, gente, que baixa gratuitamente na No lojinha celular. do celular que chama Desrotulando, né? É super simples de baixar e aí esse aplicativo é tão simples que ele tem uma base lá de muitos alimentos, né? E se você pegar o próprio alimento e escanear na hora de fazer a escolha do alimento, Tirar foto? é escanear, só aperta lá, tem scanner. Ah, Aí, que dentro do legal. aplicativo mesmo. Aí ele vai escanear e na hora ele já dá toda a informação nutricional para você. Se é um alimento mais adequado, se é um alimento mais in natura, clean label que a gente fala, que é um alimento mais limpo, se tem aditivo, se não tem. Então, eu achei fantástico, eu indico para os pacientes, porque ajuda muito na nossa escolha e na melhora, Perfeito. né? Olha que dica ótima. Ele é tão Sim. importante quanto a lupa, então, Exato, nossa, eu diria que até mais, porque dependendo da nossa idade. Da nossa, não, dependendo da idade da pessoa. é isso mesmo. Então é uma dica que vale muito a pena compartilhar com a família e tudo mais, porque ajuda muito. Às vezes a gente acha que não, mas facilita demais. E assim, a questão de 1 minuto você já vai ter identificado lá daquelas opções ali, qual que é mais viável, qual que para você faz mais sentido, financeiramente ou não, né? Então ajuda muito. Perfeito. Então, olha, vamos fechar o nosso vídeo relembrando as dicas, né? Conhecer os alimentos. Aqui nós trouxemos as 4 classificações, os 4 tipos de produtos e como escolher cada um deles, por que escolher cada um deles, né? Ou não. Sim. Acessem o Guia Alimentar da População Para a Brasileira, população para a brasileira. população brasileira, do Ministério da Saúde. É um guia ótimo para a gente aprender mais sobre alimentação e saber fazer boas escolhas. E baixe o aplicativo Desrotulando no seu celular para quando você for fazer compra, saber aí como identificar esses produtos Vale e a muito a diferença pena. entre eles. E outras dicas siga a Fernanda Tupinambá nas redes sociais, né, Fernanda? Sim, Faz a sim. divulgação aí dos seus canais. Sim, aí nas redes eu me encontro lá como nutricionista.diabética, né? Então, pessoal que me segue, já tem pessoal que me acompanha, tem muita gente nova chegando, justamente para entender um pouco mais da alimentação, do diabetes. Então, cheguem com a gente, sejam muito bem-vindos. É isso aí. Fê, muito obrigada por Eu que mais essa agradeço. aula, né, Sim. cheia de sabor e informação. E muito obrigada pela sua audiência. Por favor, comenta neste vídeo, coloca aí um emoji, um curtir, faz uma pergunta, diz o que você gosta, o que você não gosta de comprar, de se alimentar. Me conta se você já preparou algum bolo de milho. Se você tiver uma receita desses alimentos que nós apresentamos aqui, conta aí no chat também, ou simplesmente diz um oi para a gente poder engajar mais esse vídeo. Não deixa de se inscrever e compartilhar com mais pessoas. Até o dia 26 de junho, teremos vídeos novos toda semana aqui na Momento Diabetes. Obrigada e até lá!